Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E hoje o nosso podcast, o nosso tema aqui é mais nerd impossível. É nerd doidão, como diz a Carol. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, uma nova unidade de medida monetária e temporal, inspirado, na verdade, numa palestra que a gente viu na LabitConf do Bruno Nunes sobre espaço-tempo, consciência e Bitcoin. Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, que comigo tá a Carol, que também é uma nerd. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, estamos há 6 anos já educando e criando conteúdo sobre Bitcoin na internet, presencialmente. Além desse podcast, você também pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, através dos nossos artigos no blog e também através dos nossos cursos. Você pode conferir na plataforma areabitcoin.com.br. Inclusive, recado importante, está rolando a nossa Bitcoin Friday, onde o Bitcoin Starter, que é o nosso curso completo, está com 30% de desconto. Então, para quem quer, se você quer, né, começar o Bitcoin, aprender tudo sobre Bitcoin, a parte de fundamentos, de estratégia, como comprar, as formas de comprar, como guardar com segurança e muito mais, tá tudo nesse curso. O link eu vou deixar aqui na descrição e corre porque o desconto vai ficar aí disponível por só mais alguns dias. Carol, eu sei que tu estava muito na expectativa por esse episódio. Eu vi os teus olhos brilharem naquela palestra do Bruno Nunes lá na LabitConf. E tu me olhou e falou assim: a gente tem que fazer um podcast sobre isso, vai ser muito legal. Explodiu minha cabeça. Então Sim, tá, cá estamos. eu saí essa palestra, infelizmente, não tá no YouTube dela, BitConf. Não sei se ela foi gravada. E, enfim, quando sair eu posso botar aqui na descrição, mas eu achei tão legal a abordagem que ele teve, que eu achei, nossa, esse ângulo precisa ser debatido, explorado e botado pra frente um pouco mais, apesar de ser bem doidão. Acho que a galera vai achar que a gente, enfim, comeu uns cogumelos antes de gravar esse podcast. Mas é muito pensar fora da casinha, isso me Ai, estimula muito, sabe? E tem outra sim. sincronicidade hoje. Hoje é o dia da evolução aqui, meu computador acabou de me avisar. Olha! Então, ó, 24 de novembro, o dia que a gente tá gravando esse podcast, se Bitcoin é a evolução do dinheiro, nada mais faz sentido do que gravar esse podcast hoje. Então, enfim, eu achei que essa palestra, ela abre os horizontes e mostra como o Bitcoin, ele revoluciona não só a unidade de medida do dinheiro, do valor, mas também algo que é muito mais valioso que dinheiro, que é o tempo. Porque o tempo de todo mundo é limitado, mais escasso que Bitcoin. E aí, a partir disso, enfim, é uma explosão mental. Espero conseguir reproduzir o que eu ouvi ali da palestra do Bruno. E também me deu vários insights de continuidade. Eu senti que aquela palestra estava. Não era bem uma palestra, ele estava meio que no monólogo, sabe? Uhum. E eu senti que faltaram vários pontos para serem abordados ali. Eu queria também abordar e desdobrar um pouco do que ele trouxe, porque me estimulou muito a pensar o efeito cascata disso tudo que ele está falando. Legal, até porque ele teve só 15 minutos, né? Então foi bem Sim, rápido mesmo. Mas então vamos começar ponto a ponto aqui. Tu tá. falou sobre o tempo, Carol. E afinal de contas, então, o que que é o tempo? O tempo é um consenso? Boa. Então, o que que é o tempo? E essa pergunta, assim como o que é o dinheiro, guia muitas perguntas, né? Tipo, tá, o Sim. que que é o tempo? É, a gente mede o tempo aqui através de quanto tempo leva para a Terra girar ou girar ao redor do Sol. Então, a gente tem várias unidades de medidas de tempo: dia, meses, anos, horas, minutos, segundos. Então, isso tudo é um consenso. Todo mundo entrou em consenso, é uma convenção social de que os dias vão ser medidos, ok, meio óbvio, né? No tempo ali da Terra dá um giro ao redor de si mesma e fecha direitinho com os eventos da natureza, da nossa realidade, porque o tempo nos Uhum. ajuda a medir e a sincronizar a nossa realidade, nós e com outras pessoas. E nada mais óbvio para todo mundo que é o tempo do dia e da noite. Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu ia dizer justamente para a gente, como humanidade, conseguir se organizar. Isso. Mas olha só como mesmo seguindo o mesmo padrão de tempo, um dia, tá? Esse é o primeiro exemplo. O dia e a noite, ele muda em cada local do mundo. Então Uhum. ele tá muito vinculado ao local que tu tá, que é a história do tempo e espaço. Então o tempo ele sempre vai estar vinculado a um lugar. Então agora aqui a gente tá no Brasil, né? São 11h52, quase meio-dia. Agora no Japão é noite. São 11h52 da noite. Então muda o referencial. Então
Agora, saindo do lado mais óbvio, né? Do tempo como dia e noite, porque lá no fim a gente vai mostrar como isso também pode mudar ao longo do tempo. Tem o tempo do calendário, que são os meses, os anos, o próprio. A gente tá no ano de 2024. 2024 em relação a quê? Em relação a Jesus? Exatamente. Então a gente Tem usa o os antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente usa os acontecimentos da nossa realidade como marcos históricos. E a partir desses marcos históricos, a gente consegue ir medindo. Porque, ok, a gente consegue medir tempo no sentido de dias e anos através das voltas à Terra ao redor do Sol. Mas vai ser o ano 1 em relação ao quê? Porque os seres humanos evoluíram depois de bilhões de anos do planeta Terra e seria muito difícil para a gente contar. Hoje o ano 5 bilhões, 830 mil milhões, 790 mil. Olha quanto tempo eu já demorei para falar. Não é pra... Olha, uma coisa que não tem exatamente a ver com o assunto, mas tem que eu fico impressionada quando a gente fala sobre isso, Carol, o quanto Jesus influencia na nossa cultura, porque mesmo que você não acredite na história de Jesus, mesmo que você seja de uma religião onde Jesus não participa da história toda, você vive em um mundo que conta os anos a partir do nascimento dessa pessoa aí que acabou influenciando o mundo inteiro, que foi Cristo. É muito doido. E mais do que isso, Carol, a gente vive num calendário gregoriano, né? Sim, que mudou, né, ao longo do tempo. Uhum. Antes era o calendário juliano, de Júlio César. Então, eu não sei se tu abriu aí, mas eu também abri aqui um negócio. Tu põe no Google calendário gregoriano, aparece. Tipo, começou a ser usado em 1500 e a galera também se revoltou quando resolveram mudar a forma de medir o tempo. Muitos queriam continuar medindo o tempo como o Júlio César media, que era de acordo com os meses de pagamento de imposto. Então, olha como quem está no controle do dinheiro naquele momento também impacta na forma como a gente mede o tempo. E aí, quando se mudou para o calendário, começaram os debates para mudar para o gregoriano, né? Acho que era um padre. Deixa eu ver aqui, vou ler, tá? Papa Gregório. Isso. Quer ler aí? O calendário gregoriano foi criado em 24 de fevereiro de 1582 pelo Papa, um pouco de 80 anos depois do Brasil ser descoberto, né? Pelo Papa Gregório, Gregório VIII. O calendário foi criado por meio da Bula Papal Intergravíssimas. O objetivo era ajustar o ano civil ao ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. O calendário gregoriano substituiu o calendário juliano, que foi implantado por Júlio César em 46 a.C. O marco inicial da contagem do tempo no calendário gregoriano é o ano de nascimento de Jesus Cristo, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então, a gente tem uma influência totalmente católica aqui, né? Foi um papa que criou esse Tudo bem, mas científica também. Calendário. Tu lembra que Galileu queria dizer que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas a Terra que girava ao redor do Sol, e ele teve que se redimir publicamente. E a gente falou isso no podcast, lembra? Já não lembro mais, repete aí. Então, a história de Galileu, ele tem a ver com ele com uma luneta pesquisando astros. E isso não tem a ver com a palestra da LabitConf, a gente tá dobrando o que ele falou, tá? Isso é nós. Ele falou que ele conseguia observar os astros, e até então a visão da igreja era que a Terra era o centro do universo e era o Sol que girava ao redor da Terra. E quando ele veio com as observações dele, mostrando para o mundo métodos científicos provando que é a Terra que gira ao redor do Sol, os planetas que giram ao redor do Sol, e não o restante do universo ao redor da Terra, ele foi pressionado pela igreja na época lá medieval, né? A Santa Trindade lá, que, enfim, era de alguma forma não, pressionava as pessoas, perseguia, matava, queimava, enforcava, porque ia contra as ideias vigentes daquela época. Só que aí, quando as ideias dele começaram a ser comprovadas, e ele teve que se redimir publicamente, senão seria preso ou morto, ele se redimiu, ele falou que, tipo, por mais que ele tivesse que redimir naquele momento, não lembro a frase agora, a realidade seria soberana. Então, por mais que ele tivesse que se redimir, tu me contou essa história, mas não foi num podcast. A gente nunca falou sobre isso em podcast. Tu me contou essa história aqui no escritório. Algum dia tu estava me contando sobre isso. Tinha uma frase que tu falou, olha que frase boa.
Tá bom, é que agora eu não vou ter a frase aqui pra falar, mas A gente já pode procurar a esqueci. frase e botar aqui embaixo do episódio, que essa frase era muito boa mesmo. Que ele, na verdade, ele estava certo, só que para não Isso. ser preso, não ser morto, ele teve que negar o próprio estudo ali, a própria verdade que ele tinha descoberto. Não era isso que tu me contou? Acho que era isso, né? Sim, sim. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Também essas mudanças de calendário têm impacto dessas pesquisas do passado, porque olha o que tu me falou, esse Papa, ele queria que o tempo de volta ao redor do Sol fosse determinante para medir o tempo, tá? Dos meses e fechar o ano. Antes, o calendário era apoiado no calendário de Júlio César. Por isso que a gente fala mês de junho, julho, eram os terminologias lá do Júlio César para medir os meses. Então, sempre o tempo, ele foi de acordo com juntando eventos da nossa realidade, natureza, e sob qual ótica esses eventos da natureza, eles vão ser interpretados. Então, a igreja teve a última palavra na última vez que a gente revisitou, e isso justifica por que a gente mede os anos a partir e antes e depois de Cristo, e também o nosso calendário atual. Quando a igreja, enfim, dobrou a perna e disse, ok, é o tempo que a Terra leva até dar uma volta completa no Sol. Então, sempre... Mas esse é um lado, né? Tem vários países ao redor do globo, do planeta, que não medem dessa forma, de acordo com Jesus. Tem o Ano Novo Chinês, por exemplo, o Ano Novo Judeu. Existem vários anos novos que não seguem essa escala de métrica e de tempo. Mas, convencionalmente, em cada local que a pessoa está, o tempo, então, fechando agora essa linha de raciocínio, é uma forma de sincronização, para as pessoas se coordenarem entre si e conseguirem se adiantar e planejar eventos futuros. Eu acho que esse é o ponto. E também se localizar no passado, né? Na história, nos acontecimentos, conseguir ter registros históricos. Então, é para projeção e, ao mesmo tempo, para registros de informação. O tempo ele é importante. Então, como a gente não para perceber, a gente fala muito do momento presente. Se a gente botar no modo contínuo, a gente não consegue ter noção do tempo passando, mas a gente mede de acordo com esses eventos, né? E também tem aquela frase, tempo é dinheiro. Já ouviu falar? Time is money. Tinha no Chapolin. Sim, clássica essa frase. Sim. Porque, exemplo básico, tá? No mínimo, pra gente produzir qualquer coisa, capinar um lote e produzir, sei lá, plantar batata, exige um trabalho, um proof of work. Você tem que ir lá, pegar como é que é o nome? Uma machadinha. Foice. Não é foice. Pra capinar, é uma enxada. Picareta, enxada. Isso, enxada. Tem que pegar a enxada, carpir o lote, botar semente, cuidar, botar adubo, botar água, exige um trabalho. Então, tudo exige trabalho. Outra coisa que exige trabalho e tempo. E o que é o trabalho? De certa forma, é a energia que tu coloca para produzir algo. Então, tu tá ali usando a tua energia corporal, a tua energia física, para que no futuro tu possa colher, ser recompensado com batata. Não, antigamente era mais ainda energia física, mas hoje a humanidade usa muito energia mental e gasta energia. Criar conteúdo, pensar, né? Quem trabalha no computador, na internet, é uma energia assim, mental absurda, não é só física, né? Tem as duas energias que se gasta. Sim, sinapses consomem ATP, né? Então Pois a gente tá queimando sinapses
neuronais a partir da comida que a gente comeu, né? Sim. Então, tudo demanda energia. E tudo demanda para tu produzir algo trabalho. Ou seja, sinapses cerebrais ou musculares. Ou tu usa ferramentas, tipo gasolina, TNT, coisas que liberam muita energia para conseguir produzir as coisas de forma mais eficiente. E assim surgiram os motores a combustão e que nos ajudaram a evoluir lá na época da Revolução Industrial, com o surgimento em escala do motor a combustão. Enfim. Com o tempo, o dinheiro, ele entrou nesse meio do caminho como uma unidade de medida, como uma ferramenta para a gente conseguir armazenar esse valor de uma ferramenta que fosse aceita por todos. Ou seja, uma ferramenta... Armazenar energia, tu quer dizer? Calma, não. Valor. Presta atenção. Para armazenar valor. Por quê? É que assim, deixa eu pensar, porque senão eu me perco, tá? Tá. Aí vem aquele exemplo. Vamos supor que eu produzo batata e tu produz vaca. Se a gente quiser fazer uma troca, nem sempre eu vou querer trocar batata por vaca. Daqui a pouco eu vou querer um TNT, daqui a pouco eu vou querer gasolina, daqui a pouco eu vou querer um cavalo para me ajudar a carpir o lote ali e plantar mais batata. O dinheiro, ele surge como uma ferramenta para, sincronização de coisas, ou seja, de negociações. Eu e tu, a gente conseguir ter uma unidade de medida, um coringa, em que equivalesse tanto por batatas quanto por vacas, e a gente pudesse trocar livremente. Porque o escambo, que é isso, trocar batatas por vacas, é ineficiente. Se a gente, enfim, troca as batatas e as vacas entre si, uma hora as batatas vão crescer ou as vacas vão morrer. E tu não vai conseguir armazenar. Isso falando historicamente, né? Quando não existia, sei lá, geladeira, por exemplo. Então, o dinheiro surge como um coringa, em que eu posso trocar minhas batatas por qualquer outra coisa com outras pessoas que também vão aceitar esse coringa, que no caso é o dinheiro. Que é na época era o ouro, que antes dele eram as conchas, antes das conchas eram sal ou pedras, enfim, cada civilização ao longo da história teve um dinheiro que foi eleito como dinheiro, e ao longo do tempo foi sendo substituído por dinheiros melhores. Então, voltando à história do tempo, o dinheiro é uma ferramenta de preservar valor ao longo do tempo e para sincronização, né? Então, eu sei que uma vaca equivale a 10 mil batatas. Então, 10 mil batatas equivalem, sei lá, a 100 gramas ou 2 quilos de ouro. Tô chutando aqui, tá? Então, o ouro, ele vai ser um intermediário entre eu e tu, algo que representa valor de vacas e de batatas. E é uma forma da gente medir o nosso tempo que a gente dedicou produzindo essas coisas. Perfeito. Ou o nosso esforço, nosso proof of work, nossa família ali, nossa equipe produzindo aquilo. Então, ao longo da nossa história como civilização, o dinheiro surge como um mecanismo de sincronização e armazenamento de tempo. Então, o tempo que eu gastei plantando batata, não quero armazenar batata, porque vai apodrecer, mas eu armazeno em algo que que não é perecível, que é divisível, que é fácil de transportar, que todo mundo, que é reconhecível como dinheiro, que são as propriedades monetárias do ouro. E aí a história do dinheiro entra nisso, né? Como o dinheiro surgiu como algo para preservar valor e preservar as negociações e para que as pessoas preservassem o esforço do trabalho e o tempo trabalhando delas. Tá. Um ponto. Tu tem alguma coisa sobre isso? Não. Eu ia voltar na história da energia, que na verdade o dinheiro também é a preservação da energia, como eu falei, que é justamente o proof of work que tu colocou ali para produzir alguma coisa, e aí o dinheiro tá ali, deveria ser para justamente preservar essa energia que foi colocada nessa produção. Total, só que se tu fala isso antes, dá Entendi, um nó fica mental. sem contexto. Tá, entendi. Perfeito. Tá, perfeito. Que bom que você traduziu o meu... Isso foi o nó mental, entendi. Não, então. estamos desenvolvendo aqui o raciocínio desse podcast nerd. Tá. Qual é o próximo ponto? E a partir desse ponto, bom, tu falou que dinheiro é energia, né? Uma forma de armazenar energia. Com o tempo se percebeu que quem era mais produtivo necessitava e tinha mais energia para produzir. E com o dinheiro tu conseguia comprar mais energia para produzir mais. Então, de novo, tu compra TNT, tu compra gasolina, tu compra máquinas a combustão e tu consegue produzir mais porque tu tem mais energia para produzir, né? A gente chega no Bitcoin, pegando toda a história do dinheiro desde esse ponto. Inclusive, o dólar ele tem conexão com o petróleo, o sistema petrodólar, né, em que os Estados Unidos forçou os países do mundo todo a apoiarem a negociação de petróleo no dólar, ou seja, o dólar está conectado de forma direta também a uma fonte de energia, que é o que produz os combustíveis que se usa no mundo todo hoje. Então, Bitcoin é um dinheiro que nos ajuda a não desperdiçar energia.
Porque ele não permite inflação, não permite criar mais unidades de Bitcoin, coisa que é possível com o ouro. Postei agora um Reels falando sobre como a China descobriu mais uma reserva, mais uma jazida de ouro, e vários países estão descobrindo novas jazidas de ouro, ou seja, tanto o ouro que tinha até então, antes do Bitcoin, as melhores propriedades monetárias, ele também dilui as pessoas e tende, conforme mais jazidas são encontradas, ele tende a diluir esse valor. Claro, não tão rápido quanto o dinheiro fiat, né, que os bancos centrais imprimem de forma descontrolada, ilimitada e gastando zero energia. Eles só pegam e imprimem e é por isso que é um cubo de gelo, porque não está armazenando nada, está sendo diluído. Então o Bitcoin ele é a melhor ferramenta para armazenar valor que existe hoje. E o Bitcoin ele se move energia. Então para minerar um bloco de Bitcoin é preciso gastar poder computacional. E as máquinas, tem tanta gente minerando e tem tanto poder computacional empregado no Bitcoin, tentando encontrar os blocos e minerar a rede, que está precisando cada vez mais energia para encontrar ali o nonce, né, que é o número que o minerador precisa encontrar do bloco para conseguir minerar e fechar o bloco de informações. Tá. E o que está acontecendo? Diferentemente do mundo Fiat, que desperdiça energia em vários níveis, tem uma pesquisa que fala que os Estados Unidos desperdiça 2/3 da energia que produz. Aqui no Brasil, a gente tem um monte de fonte de energia solar, eólica, a gente não absorve toda essa energia, grande parte da energia é desperdiçada, inclusive de fontes renováveis. Tem vários estudos mostrando como o Bitcoin estimula fontes renováveis. Então, o Bitcoin é um sistema que ajuda a não desperdiçar energia e armazenar ele através de uma unidade monetária digital, tá? Por que ele ajuda a não desperdiçar energia? Porque ele pode ser minerado a partir dessas energias que estão sendo desperdiçadas de outras fontes. Para gerar um dinheiro que não sofre inflação. E ainda por sistema monetário melhor. E ainda por cima armazena melhor a energia da produção de todo mundo. De todo mundo. Fim. Então isso mostra como o Bitcoin ele é uma nova unidade de medida monetária. A gente começa a medir o sistema em Bitcoin ou em satoshis, né, a menor unidade de medida. Certo. Esse é o ponto inicial desse podcast, que, enfim, de certa forma é meio óbvio, porque a gente fala de Bitcoin aqui há 6 anos e Bitcoin ser uma nova unidade monetária, um novo sistema financeiro é o que a gente já tem falado. Só que esse ponto ele se conecta ao próximo, que é como que Bitcoin pode ser uma nova forma de medir o tempo. O tempo como um todo. Isso vai por vários caminhos, tá? Então, se Bitcoin, ele tende a ser adotado como um novo sistema financeiro ao longo dos séculos, a gente vai falar agora em escalas geológicas, em escalas milenares, porque é o tempo que o dinheiro levou para evoluir e é o tempo que a gente tem medido as coisas no mundo, 2.000 anos, milhões de anos, tá? Então, se Bitcoin é um sistema financeiro melhor, que nos ajuda a conservar melhor valor, a tendência é que ele tenha cada vez mais adoção e cada vez mais pessoas minerando. Cada vez mais pessoas minerando gera mais incentivos para se usar o máximo da energia que se tem e não desperdiçar energia para minerar e para usar esse sistema, deixar ele rodando, né? Para manter ele rodando. E tem um grande estímulo para continuar fazendo isso, porque já que ele é um sistema financeiro, as pessoas, enfim, quem tem fonte de energia ociosa vai querer minerar Bitcoin, vai ter muito incentivo para minerar Bitcoin. E aí tem uma teoria que na verdade é uma escala que se chama escala Kardashev. Já ouviu falar, Cacá? Já, a gente já fez, eu acho, um post, se não me engano, no Instagram sobre isso. Tá, eu vou compartilhar aqui a imagem. Não, vou ler aqui, na verdade. A explicação, né? A escala Kardashev é um método para medir o nível de desenvolvimento tecnológico de uma civilização, baseando-se na quantidade de energia que ela coleta, usa ou processa. Essa escala foi criada em 1964 pelo astrofísico soviético Nikolai Kardashev, também conhecido como teoria de Kardashev. A escala Kardashev se caracteriza e categoriza as civilizações em diferentes níveis, com base na energia que elas podem produzir, controlar e utilizar. A versão original tinha apenas 3 níveis, mas foi ampliada para considerar onde a nossa civilização e outras hipotéticas se encaixam. Então, assim, a gente não chegou nem no nível 1 da escala Kardashev. São 5 níveis? São 5 níveis. Deixa eu pegar aqui uma imagem da internet que seja fácil de identificar. Peraí. Aqui, essa escala, essa aqui é boa. Deixa eu compartilhar minha tela. Peraí que eu tenho que apresentar. Aqui. Essa imagem aqui do Reddit mostra, tipo, os 6 tipos de civilizações, né? Então, o tipo 1 é capaz de controlar totalmente a energia do planeta como um todo. Então, a gente não chegou nem nesse ponto. A gente não usa plenamente a energia dos rios, energia eólica, energia solar. A gente nem chegou no tipo 1 de civilização.
O tipo 2 é capaz de controlar toda a energia que hospeda a estrela vizinha e que viaja através do sistema solar, ou seja, pega a energia do universo que chega aqui na Terra, ou seja, consegue controlar a energia do Sol, por exemplo. Tipo 3 é capaz de controlar a energia em escala da sua galáxia como um todo. O tipo 4 é capaz de usar a energia do universo, né, criar galáxias, manipular o espaço-tempo. O tipo 5 é capaz de usar energia na escala do multiverso e viaja através de universos paralelos de forma... e pode simular universos. Então, por isso que esses 3 aqui surgiram depois, porque é um pouco mais abrangente, meio viajandão, nem se tem confirmação de universos paralelos, mas enfim. E a tipo 6 é uma civilização que existe além do tempo e espaço e que viaja em dimensões mais altas e blá blá blá. Mas enfim, eu acho que é importante se ater só nesses 3 tipos de civilização dessa teoria da escala Kardashev. Então, o que... Eu gosto muito dos outros 3. É que daí é bem um viajandão, né? Não, Mas total. Daí eu acho que esses outros 3 chegam num ponto que acho que todo mundo se elevou energeticamente, entendeu que tudo é energia e começa a estar dentro de uma outra consciência e através dessa consciência consegue viajar no tempo e criar sua própria realidade, inclusive em outros planetas, mundos e sistemas, sei lá, tô imaginando aqui que seja uma coisa assim. Sim. Bom, mas tirando o lado da consciência, de elevação de consciência, o ponto aqui se Bitcoin de fato nos incentiva a usar melhor as fontes energéticas e a usar totalmente as fontes de energia de forma saudável aqui no nosso planeta, é natural que a gente vá buscar energia em outros lugares. Uhum. E aí entra o Bitcoin, que poderia nos ajudar a avançar nessa escala. Por quê? Se o interesse em minerar Bitcoin tende a ser crescente, ele estimula o uso de novas fontes de energia, ele nos ajuda a avançar nessa escala. E o que está conectado a avançar nessa escala é ir para outros planetas. Ou seja, lá o Elon Musk. Então a gente vai ter que se transformar em civilizações interplanetárias. Certo. Né? Então a gente vai ter, enfim, naves viajando através do universo, através do espaço, a gente vai ter bases em outros planetas, a gente sobrevivendo a toda a polarização, a loucura que existe hoje. Se isso acontecer, como que essas pessoas vão medir o tempo? Se cada um vai estar num planeta. Como sincronizar a nossa civilização entre si? E como fazer pagamentos entre um planeta e outro? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Vai ser com dólar? Sim. O dólar vai ser importado para esse outro planeta? Qual é o referencial? Não faz sentido ter uma base, sei lá, em Júpiter, Saturno, sei lá onde, ou viajando no universo que não tem dia e noite. Qual vai ser o referencial? Não vai fazer sentido medir o tempo em escala terrestre. E aí que entra o Bitcoin como uma nova medida de tempo. Por quê? A cada bloco é minerado, um bloco da rede Bitcoin é minerado a cada 10 minutos. Satoshi tratou a blockchain Bitcoin como time chain, ou seja, uma linha do tempo. Se Bitcoin pode ser esse sistema que se alimenta de energia e de forma interplanetária, por que não a passagem dos blocos ser a nova medida de tempo do futuro? E entre países, e entre planetas, e entre civilizações que moram de forma dispersa no universo, conforme a gente vai evoluindo em uso de energia. E, enfim, aí muda o referencial, deixa de ser religioso, deixa de ser por acontecimentos terrestres, mas em algo muito mais apoiado na energia do que é a nossa medida de tempo hoje. Ainda que a gente fale hoje, um bloco é minerado a cada 10 minutos. Aí é o nosso tempo que criado, que a gente comentou lá no início desse podcast. 10 minutos foi um tempo que a gente criou aqui no planeta para a gente se organizar. Mas nesse outro planeta pode ser que não saibam o que é 10 minutos. Mas independente disso, vai ser contado a partir de cada bloco. Cada bloco foi minerado. Então, o bloco, exemplo, a gente está aqui agora. Deixa eu abrir a mempool. Ai, boa, eu ia fazer isso. Vai lá. Compartilha aí a tela. Espera aí. Compartilhar. Mempool aqui, ó. Beleza, então aqui a gente consegue ver na mempool.space que acabou de ser minerado o bloco 871.757. Então, vamos supor que eu e tu, Carol, a gente está em planetas diferentes. E aí a gente tem alguma combinação, a gente tratou aqui, fez alguma negociação,
E a gente combinou que no bloco 871.757 eu ia te fazer um pagamento em Bitcoin. Ou a gente vai se encontrar. Ou a gente vai se encontrar, exato. Simples, Essa não precisa unidade ser um de tempo. pagamento. A gente vai se encontrar no bloco, vou chutar aqui, 1.200.057, no canto da esquina da volta de Saturno na Lua Europa. Entendeu? Que loucura. Porque não existe um referencial entre tu e eu, de planetário, a não ser que a gente meça o tempo. Isso vai ser antilógico, provavelmente. A gente tá viajando, né? Mas, enfim, essa é uma pista de como que Bitcoin pode ser útil para além de toda a revolução monetária, financeira e de preservação de patrimônio e propriedade, mas também como uma nova escala de tempo interplanetária e do futuro apoiado em energia. E que a gente está falando agora de termos bem práticos, como se encontrar na esquina da Lua Europa, mas que no futuro talvez faça sentido e nossa risada aqui, rindo dessa hipótese, seja muito real. Assim como várias coisas que a gente achou que não iam acontecer, como, tipo, ter um celular e falar com a pessoa através de videochamada hoje, parecia na época dos Jetsons ou nos anos 50, Sim. uma viagem, né? Imagina se daqui 500 anos esse vídeo está disponível e, de fato, isso está acontecendo. Olha que doideira. Sim, e o outro Sei ponto lá. é quanto vale um sistema que nos ajuda a medir melhor tanto tempo quanto valor, de forma universal. Sim, a gente está aqui viajando em novas utilidades do Bitcoin para além de um sistema financeiro, para além de uma tecnologia para criar soluções financeiras mesmo, né? Sim, o Bitcoin pode ser um grande sincronizador de valor e tempo entre inúmeras civilizações. Pode ser nós mesmos evoluindo através dos milênios daqui para frente, ou, enfim, de alguma forma que a gente consiga nos estimular, incentivar e nos manter ancorados em algo real que não pode ser destruído por ninguém e nenhum planeta, inclusive, sabe? Pensa só, tá? Bitcoin é um sistema que tu pode rodar em qualquer outro lugar que tem energia. E energia é um recurso universal. Tu pode rodar em Marte, tu pode rodar na Europa, sei lá. A Europa é uma lua de Júpiter, de Saturno, desculpa, que parece que tem água. Daqui a pouco lá tu consegue botar uma represa, uma barragem, sei lá, uma turbina, e produzir energia a partir da Europa. E qual vai ser o intuito? Minerar Bitcoin. Que é o valor monetário que incentiva a fazer isso, porque senão qual o motivo de ir pra lá botar uma turbina? Não, esse papo ficou muito nerd, Carol. A gente vai ter que chamar o Pedro Loz para conversar contigo sobre isso. Boa ideia. Enviem para o Pedro Loz, quem sabe ele topa fazer esse papo. Nossa, Carol e Pedro Loz ia ser assim, ó. Meu Deus, cara, ia ser um papo muito louco. Vai dar um loss de neurônio. De ATP. E a gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Ara Bitcoin Podcast. Bitcoin é muito maior do que a gente imagina, sabe? Pode ser muito maior do que muita gente considera ele algo especulativo, como algo trivial da internet, mas não percebe que a gente pode estar presenciando o nascimento de uma nova escala de tempo interplanetária, e a maioria das pessoas, por não estar atenta a isso e não conseguir enxergar o Bitcoin, vive de forma temporal na mesma época do Bitcoin e totalmente descarta ele.
Pra mim isso é absurdo, sabe? É um desperdício de atenção. Tu tá botando a tua atenção em tanta coisa trivial que essa coisa que é o Bitcoin, que... Sabe o que... Desculpa. Não, é isso. Que a gente presta atenção em tanta futilidade que... Porra, olha o que o Bitcoin pode fazer, sabe? Olha, esse podcast já me deu uma ideia de business, de negócio dentro da indústria do Bitcoin. Criar um relógio que acompanhe a passagem dos blocos para que as pessoas possam começar a medir dessa forma. Ué, eu usaria. Com certeza, eu também usaria, bloco tal, né? Já vai vendo ali passando o bloco. O próprio Apple Watch poderia ter o horário normal do calendário gregoriano e o tempo, meses, dias, etc e tal, e tu poderia escolher mudar, então, a forma de ver o tempo, de medir o tempo, acompanhando ali a mempool, né? Acompanhando... Tem ideia. Tu já tem outra ideia? Não, eu acho que isso me dá outra ideia, que é consequência dessa tua. É. O auge da hiperbitcoinização não é mais tu precificar as coisas em Bitcoin, mas tu viver no padrão Bitcoin, inclusive temporal. Cacá, te encontro ali no restaurante, no bloco 828 mil, certo? Certo. A gente vai lá e se encontra. Sim, aí os registros podem ser feitos não mais em cartórios, mas na time chain do Bitcoin. Ou seja, nasceu um filho, tu registra no time chain do Bitcoin. Tá, mas isso é voltar lá para aquela coisa da blockchain ter que armazenar um monte de coisa, mas e não dados financeiros. A gente tá reinventando as criptos, tá? Muito cuidado com essa sugestão. Ó, os ordinals aí querendo registrar um monte de joguinho na blockchain. Mas eu acho que é o contrário. Os cartórios podem registrar em data, tempo e blocos agora. Acho que o primeiro cartório que fizer isso ganha. Em blocos, esse mesmo registro vai servir para outros planetas. Isso. Vai que a família cresça e uma parte da família se mudou. Não, agora eu quero morar em Marte. Eu quero morar, sei lá, na Lua. Pronto, aí tu já vai saber todos os teus antepassados, em que bloco que eles nasceram e que morreram, enfim. Bem mais fácil de fazer imigração. Bem mais fácil. Sim, bem porque mais se tu coloca isso no bloco do Bitcoin, tu tá fazendo um ataque spam, dizendo para todos os cartórios do mundo fazerem isso. Mas ao contrário, os cartórios têm que dizer em que bloco a pessoa nasceu. É verdade, é verdade. Cartório no padrão Bitcoin. É verdade. Sim, claro. E aí tu tem, voltando à história do relógio, a tua agenda de compromissos é toda nos blocos. Então tu fica assim, no bloco tal eu tenho uma reunião, no bloco, entendeu? Ah, e tem um negócio naquele assim, período de tempo daquele bloco, começa a reunião naquele bloco. Ai, óbvio, isso já existe, Cacá, olha isso. Eu que tô viajando aqui, tinha esquecido disso. Olha isso. Mostra aí. Até pra galera. Peraí, deixa eu abrir aqui, compartilhar. 2 sites, tá? Esse aqui é o Time Chain Calendar, que é um site que já existe. Sim. Peraí. Esse aqui é um site que já existe, que mede tudo em blocos do Bitcoin. Time Chain Calendar. Em inglês. Tem que transformar, por favor, devs, transformem esse site num relógio que tu possa botar no pulso e acompanhar. Então, vamos só dar o norte aqui pra galera. Aqui tá a altura do bloco, então bloco 871.758. O tempo do último bloco faz 5 minutos. A recompensa agora por bloco, 3,125 Bitcoin. As taxas da rede e a recompensa total junto com as taxas por bloco. Aqui em vermelho, a justa dificuldade de minerar cada bloco. Em laranja, os halvings. E em laranja fininho ali, rolou um bloco, tá vendo? Nossa, já tá pronto, o design tá pronto já. Tá pronto! E aqui o supply, a oferta de Bitcoin existente e os blocos das últimas 24 horas. Olha que maravilha! Aqui o preço em Bitcoin, a quantidade de satoshis por dólar, 1.034. Quantos Bitcoin foram já minerados? Porcentagem em relação aos 21 milhões, então 94,22%. O que mais que tem aqui? E o horário agora, tá? O horário gregoriano, que seja junto com o horário solar. Gregoriano. Sim. E aqui tu consegue voltar no tempo, olha. Tá vendo? Sim, sim. E avançar no tempo. É só botar isso no pulso. É só, né? Mas enfim, tem que criar uma história, um produto, tipo um Apple Watch com esse visor
Caraca, Carol, olha só que outra viagem. Esquece o Papa, o Gregório. Agora a gente tem, tipo, a era Satoshi. Que Exato. começa a contagem do tempo dessa nova era, já não é mais o calendário gregoriano, é o calendário satoshiano. E aí, na verdade, a era 1 começa a partir do bloco Gênese. Total. A gente Deixa eu- muda completamente. Afinal de contas, o tal do Papa Gregório criou o calendário gregoriano só em 1580 e poucos, ou seja, 1582 anos após o nascimento de Cristo. Ele demorou mais de 1000 anos, 1500 anos para criar o Gregoriano. Aliás, está aqui falando em relógio, esse teu reloginho aqui. Dá Meu na relógio mente. surf de R$30. Dá na mente esse troço aqui. Tava Ó, tocando. esse é o relógio de surf, então cada ferramenta a gente usa para uma. Ok, que ele não tá aparecendo, sei lá pelo quê. Agora sim. É tipo um Cássio. Xing Ling, assim. Aqua. Enfim. Mas Mas, ó, enfim, olha isso, Carol. Então, a gente pode começar uma nova era de calendário satoshiano, não mais gregoriano. E a partir disso começa a era 1, que começa a contar a partir de 2009, quando o primeiro bloco foi minerado. Começa a sim, contar a partir do bloco Gênese. sim. Como é a blockchain. A grande diferença é que não é por um acontecimento histórico no sentido de. É um acontecimento histórico. Claro que Mas é. não é acontecimento religioso, como tem sido todos os marcos e medidas da nossa civilização, porque a gente está entrando na era tecnológica da humanidade. Mas antes era o calendário de Júlio César, que era um poderoso Imperador. imperador daquela época, da época, né, antes de Cristo. Então, ele impôs a sua forma de contar dias e meses e impôs aquilo ali. Depois veio o Papa, que impôs através da religião, né? Mas as pessoas adotaram. A minha pergunta que fica é, eu não sei. Então, se alguém souber, pode escrever aqui nos comentários, que é qual era o ponto de referência antes de Cristo? Como que os romanos mediam o tempo na época? Ok, os meses eram de acordo com os impostos de Júlio César, mas era o ano X de quando, entendeu? Esse é o ano 30, desde que Roma venceu, sei lá, Pérsia, sabe? Não era pela história da posição solar. Sim, mas o Sol vai medir um ano, não vai medir a partir de quanto é aquele ano, entendeu? Tipo, a gente mede o ano de 2024 desde Cristo. Mas antes de Cristo, qual era o referencial para medir os anos? Porque uma coisa é a métrica, né? Da repetição. Outra coisa é a partir de que momento começa a contagem. E é isso que eu não sei. A gente podia pesquisar. Não sei também, sim. Fica aí Mas, a ó, dúvida. super apoio a gente começar a medir o tempo no padrão Bitcoin também. Isso Fazer aí, fazer os calendário bitups em blocos. satoshiano. Bitups em blocos. Cara, a gente viajou. O problema é que vai ter que ter uma margem de tempo grande, né? Porque às vezes um bloco demora meia hora, às vezes demora 10 minutos, às vezes demora 1 hora. Então, um não acontecimento vai de ser um dia uma coisa, inteiro. não vai ser uma coisa precisa, né? Tu vai estar sempre tendo que estar de olho ali, porque pode mudar. Pode ser num Sim. dia, pode ser no outro. Então, assim, tem que ter uma fragmentação desse tempo aí do bloco. E aí eu não sei o que pode ser. Existe alguma métrica que acontece entre blocos? A princípio, eu acho que não tem. Ou podem fazer uma média a partir da velocidade de criação dos blocos e dividir por 2. E se criar um outro relógio a partir da blockchain Bitcoin. Talvez seja isso que vai acontecer. Para ficar menor Sim. Entende? Mas a referência ser sempre a blockchain, a time chain do Bitcoin. Tem até um risco que a gente falou, né? Time chain, não é blockchain. Tipo, bloco 800 mil, parte 1, 2, 3, dividido. Não, algo tipo uma mini time chain, sabe? Pega todos os blocos, quanto tempo demorou na média, e aí o tempo é medido Não sei, tô viajando aqui. Tô viajando. Deu. Acho que já tô... Não, é que dentro de um bloco, por exemplo, bloco 800, poderia ser dividido, ter uma subdivisão de tempo dentro desse bloco.
Então, vamos supor que um bloco comece a demorar 3 dias, ou muito tempo para ser criado, ou... Entende? Não, faz sentido. Tu tem que ter uma subdivisão, que daí eu não sei qual é, ali dentro daquele bloco. Pode ser. Só que aí se um bloco, tipo, esse teu bloco demorou 3 dias, foi minerado. Aí o próximo demorou 5 minutos, é tipo, mas oi, demorou 3 dias no fase 1 do bloco 800, mas aí o bloco 801, tipo, já chegou. Muito rápido. Pois é, aí eu já fiquei na dúvida se isso vai dar certo. E essa é a questão. O tempo, ele tem sido uma constante, entre aspas, né? Ele tem uma métrica constante, é 60 segundos dentro de 1 minuto, que tem 60 minutos, e aí tu vai criando as horas que cabem dentro das 24 horas da volta da Terra, né? Por mais que os dias, eles tenham ao longo do tempo tenham durações diferentes, porque a Terra desacelera e acelera, e depois tem os anos bissextos, a gente voltou para o assunto do tempo, né? É uma constante. No Bitcoin é uma constante, mas é uma constante que não tem essa microvariação para o nosso tempo de ser humano. Eu acho que essa é a próxima dificuldade para ser resolvida. Mas em questão de viagem de um planeta para outro, super funciona, encontros longos, esse tipo de coisa, sim. Até porque em outros planetas o tempo ele vai passar de outra forma. Sim. No sentido das pessoas envelhecerem mais rápido ou menos. Teoria da relatividade total. Entendeu? Aí tem isso também, tipo, que tem que ser Tem levado isso. em consideração. Total, se tu viaja num buraco de minhoca, Exato. o tempo para ti já passou diferente do tempo da outra pessoa. O que não mudou? O bloco do Bitcoin. Exato. Com o Bitcoin ajuda a teoria da relatividade a medir o tempo. Einstein. Chegamos. A gente vai ter que trazer aqui no podcast alguém tão nerd quanto tu, Carol, para fazer esse papo e mais profundo ainda nessas loucuras que a gente ficou pensando e viajando aqui. Mas já foi uma boa introdução, né? Já deu para, inclusive dá para trazer uns tópicos aqui e aprofundar cada um deles. Foi uma boa. Deixou um gancho para parte 2. Deixou um gancho para parte 2 com uma pessoa bem nerd, gente. Sugestões de pessoas bem nerds, mande esse vídeo para uma pessoa bem nerd que você acha que pode contribuir com esse assunto aqui. Eu já chuto o Pedro Loss, que ele poderia vir aqui bater esse papo contigo. Gente, doideira. Então tá, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. No bloco 871.760, a gente acabou a gravação desse podcast. E se vocês tiverem mais ideias loucas e viajandonas sobre isso, deixe seu comentário aqui embaixo deste vídeo e deste podcast. Boa, Carol, foi uma satisfação. Foi uma satisfação. Meu cérebro está fritando agora. Bora botar a TP para dentro. Almoçar. Bora botar a TP para dentro. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau, gente.